Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para receber uma mulher muito especial que vai agregar essa semana na mentoria Foguete, a Aline. A gente vai falar sobre ética e como construir uma reputação positiva. Então, ela vai trazer essa visão sistêmica como advogada. Ó, já vou chamar aqui. Já vamos enviar essa live para todos os amigos. Aline, você pode pedir para entrar. Peraí. Vamos lá. Como eu faço? Você não tem pedidos ainda. Vou pedir para você entrar. Agora. Ai, Nanda. Então vai ser muito legal. Ah, chegou. Oi! Olá! Quanto tempo eu aqui no Instagram Live, que delícia de convite, Rô. Só você para me fazer voltar para as lives. Ó, Obrigada. próximo desafio é você me chamar para uma live sua. Eu vou, Vamos, como retorno de vamos, experiência dessa. vamos. Gente, vocês não têm noção. Eu fiz uma sessão com a Aline. Foi uma transformação total. Vocês que não conhecem esse trabalho de constelação familiar, só testem, porque é algo muito profundo. Parece um pouco de magia, porque a gente não sabe o que acontece naquele campo. Só vem o depois, né? Que você sente o resultado. Tipo assim, eu como uma pessoa de exatas, humanas, barra humanas, engenheira, eu falo assim, não entendo qual é o rolê. O pessoal me pergunta, tipo assim, o que que é constelação, Roberta? Até aquela série, né? Você vê aquela série do Netflix, você fica tipo assim, meu Deus, o que que esses Amã faz? Tipo assim, qual é o rolê? Mas é uma coisa que dá certo. Então, assim, quando dá resultado, a gente não fica perguntando muito por quê, a gente só faz de novo e vai se transformando. É uma coisa para melhor, né? A gente vai Exatamente, fazendo. exatamente, é isso aí. Vamos bater um papinho também sobre constelação, sobre um pouco da minha vivência aqui, assim como a Rô, eu moro aqui na Europa também, estou aqui em Bruxelas, pertinho dela, então várias vezes a gente se encontra, o que é muito legal, né? Desse ambiente virtual, a gente também trazer um pouquinho de presença física para essas relações. E é isso, Rô, estou aqui para ajudar e servir as suas mentorandas. Sim, então essa semana vamos ter essa aula incrível. Mas primeiro de tudo, quero que você se apresente. A gente se conheceu numa mentoria, né? Muito engraçada. A gente se conheceu online, as duas morando na Bélgica, com a Paula Abreu, que mora no Brasil. E lá, eu nem lembro direito como a gente se conectou, mas a gente se conectou e começamos a trocar e nos falar, marcamos de se ver e foi match total, assim, desde a primeira vez. Assim, toda vez que a gente se encontra é uma troca tão profunda pra mim mesmo, porque a gente vai conversando, 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 daí do nada a gente já tá, meu Deus, o que que tá acontecendo? É tanta momentos de catarse que eu fico, tipo, chocada. Eu falei, é uma vida toda em uma conversa. Legal, que legal. Bom, como eu já falei, eu estou aqui em Bruxelas, pertinho da Rô. Eu vim para a Europa tem mais ou menos aí 10 anos. Morei 7 anos e pouquinho na Espanha. Lá também tive uma experiência numa multinacional, então eu entendo muito do que é trabalhar aqui, desse desafio, não do trabalho em si, mas do desafio que é, né, a gente trazer a nossa carga de conhecimento, nosso histórico, nossas experiências enquanto brasileiras e trazer para cá e trabalhar aqui. Então, é um desafio a gente conseguir encaixar toda essa diferença cultural que existe. E hoje eu estou aqui na Bélgica, trabalho hoje com a advocacia, né? Tenho um escritório em parceria em São Paulo e também dou aulas de mindfulness, para quem não sabe, é um estilo de meditação, de atenção plena, de consciência. Consegui fazer um mestrado aqui nessa área. E aí eu vou unindo tudo. Hoje a gente tem um pouquinho do direito sistêmico, né, que a gente não faz constelações dentro do escritório, é uma
abordagem fora, né? A Aline, não advogada, a Aline fora disso, mas não posso negar que todo o meu conhecimento de mindfulness, de programação neurolinguística, de conhecimento sistêmico, né, da constelação sistêmica, a gente não trazer isso para a nossa vivência enquanto profissional, né? Porque o profissional nada mais é do que esse humano em construção que somos, e o profissional é apenas uma parte da nossa vida, uma faceta da nossa vida que a gente externaliza ali, né? Quando a gente fala de ética, valores, que a Roberta quer trazer hoje, então a proposta que eu venho, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje é quem é aquele profissional, né? Quais são os valores que aquele profissional traz para a empresa, né? Que ética que acompanha aquele profissional na empresa, né? Então é um pouquinho essa reflexão que eu trago para vocês. Maravilhoso. Vocês viram porque eu chamei essa mulher incrível? É por isso. Só de falar a gente já fica tipo, meu Deus. Não, mas eu queria então que você se apresentou um pouco, você falou que você, os lugares onde você já morou, e também um pouco do que você faz, mas eu quero entender por que que essa ética e esses valores e a visão sistêmica, como que isso faz esse patchwork para você e na sua vida também, porque assim, a gente está falando da parte profissional, mas eu acredito que a gente não é só a parte profissional, a mãe, a mulher, ou assim, nós a todo momento estamos como humanos, né, nessa vivência, e nós somos uma pessoa, né, vivendo experiências diferentes em relacionamentos, e, e assim, muitas das vezes a gente tenta entender o outro, mas a gente não consegue nem se entender, então a gente espera uma ética, né, um certo, mas a gente muitas vezes também se pega porque somos imperfeitos, né? Então eu queria também que você trouxesse um pouco da visão sistêmica, da ética, no seu ponto de Uhum. vista. Enquanto você estava falando assim, eu consigo estruturar um pouco como a Aline externaliza esse personagem, né? Essa Aline aqui, porque minha essência é muito mais que isso, né? A essência da Roberta, de cada pessoa que está aqui, a gente é muito mais que isso, a gente é amor puro. Né? Mas enquanto ego, enquanto pessoa, ser humanos aqui de superfície, vamos dizer assim, esses seres humanos que faz a troca, que fazem as trocas, é, eu vejo que eu consegui me construir através dessa minha curiosidade. Hoje até recebi uma pergunta interessante no Instagram, em duas palavras, como eu me defino. E eu acho que você, quando fez o meu mapa, né, conseguiu ver isso, eu tenho essa faceta de multicoisas, né? Então, essa curiosidade que é inerente a mim de buscar informações e tentar o meu grande desafio enquanto pessoas, eu gosto de obter várias informações de várias disciplinas e conseguir depois costurar isso num pacote só. Então, o que eu trago para mim como ensinamento da minha vida. E hoje, enquanto professora, eu sempre busco aliar pelo menos dois temas. Então, se eu vou falar de mindfulness, eu vou falar de compaixão também, porque em algum momento eles vão se unir, né? É difícil também hoje, eu estou com 39 anos, não falar da Aline mãe, porque a maternidade, principalmente aqui no exterior, né, vivendo longe do grande grupo de apoio que eu poderia ter, também é um desafio, né? Nos ensina e nos torna mais resilientes. E a outra abordagem é viver aqui, viver com essa vida, longe da gente saber que vamos perder coisas no Brasil, que a gente vai perder datas queridas, que a gente vai deixar de dar o abraço em alguém no dia que eles deveriam receber, porque a gente está aqui com outro propósito, né? Quando a gente fala de ética, é um campo que não é muito o meu campo, mas eu entendo que dentro da filosofia, quando a gente observa a ética, nada mais é do que um mapa que a gente tem um norte de como lidar no ambiente, nas relações. Então, é um mapa que motiva
né, que disciplina e orienta as nossas relações. Isso dentro da filosofia, né? Então, tudo isso, regras de ordem de valor, de ordem de moral, a gente encontra dentro da filosofia, dentro da ética. Eu não sou filósofa, né? Mas a gente tem aí vários filósofos que podem nos ajudar a entender como funciona isso. A grande questão, quando a gente fala de ética e valores, eu acredito que é o desafio da gente, principalmente no trabalho, porque hoje a gente vai falar aqui da área profissional, a gente conseguir encontrar o equilíbrio nas relações, né? Então, quando eu sou funcionária, empregada de uma empresa, qual é o momento que eu me coloco no meu lugar? Porque se eu sair do meu lugar e invadir o lugar do meu parceiro, do meu companheiro de trabalho, vai ter um conflito aí dentro da empresa. E aí, muitas vezes, a gente enfrenta conflitos dentro da empresa, mas é bem provável que a responsabilidade seja nossa, né? Uhum. Da gente trazer essa consciência de autorresponsabilidade. Só que a gente só vai conseguir, uma coisa vai ligando a outra. A gente só vai conseguir entender o que é autorresponsabilidade também se eu observar e fizer uma reflexão para saber quais são os meus valores. Uhum. Porque os meus valores é diferente dos seus. Claro que a gente vive aqui, né, enquanto Europa, enquanto América, numa sociedade que a gente fala mais ou menos a mesma língua, enquanto valores e ética não tem um choque cultural tão grande, mas o valor de cada pessoa está muito relacionado com as experiências e as vivências pessoais de cada um, Exato. né? E quando a gente fala de valores, e eu vejo que dentro do que eu estudei, dentro do mestrado em Mindfulness, grandes líderes que têm consciência das suas capacidades emocionais e até desafios emocionais, conseguem entender melhor os seus liderados, as pessoas que aqueles lideram, e conseguem externalizar melhor o que vai impulsionar a empresa para frente. Então, se você está querendo ser um líder de sucesso, de valor, você precisa entender para que lado a empresa anda, se está de acordo com os seus valores, porque se a empresa que você trabalha também não está de acordo com os seus valores, você não vai conseguir desempenhar 100% das suas funções. Sim. Eu queria que você voltasse um pouco nesse ponto de quando a gente não tá no nosso lugar, né? Porque muitas das vezes a gente acaba saindo no nosso lugar e a gente acha que é uma coisa positiva. E isso não necessariamente somente no trabalho, mas na vida em geral, né? Às vezes a gente é proativa, a gente acha que não é que tenha verdade, mas que é dono da verdade, mas a gente acha que tá fazendo bem pro outro e às vezes não tá, ou que tá ajudando, mas às vezes não tá. E daí isso gera muitos conflitos, Uhum. né, dentro do ambiente de trabalho, que muitas vezes geram até gatilhos, sabe, na própria pessoa. Uma das reflexões que eu tive recentemente é que ninguém pode fazer nada por você que você não deixe assim, sabe? Então, muitas das vezes a gente se coloca em posição de vítima, a gente fala, nossa, essa pessoa fez isso comigo e não sei o quê, porque é muito mais fácil, entre aspas, só que obviamente traz esse sofrimento, né? Da gente se vitimizar ao invés de falar assim, não, na verdade eu saí do meu lugar, eu fiz isso e de uma forma mais consciente buscar você se manter no seu lugar e uma linguagem sistêmica, né? Até você como líder, você enxergar qual é o lugar de cada integrante da sua equipe mesmo, e você dar esse lugar para a pessoa. Eu queria que você desenvolvesse um pouco, tá um pouco confuso, não é a minha especialidade, mas eu tô interessada Ó, em aprender. A Alice falou bem aqui, ó. A Alice trouxe o conceito para a gente. Ó. Ética é um conjunto de valores, morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. É simplesmente isso. Só que a gente só vai saber de acordo com os nossos valores também. Então a gente tem que dar um passo para trás, né? Entender também a gente. E para entender de valores, a gente também precisa ter consciência do que somos, né? Das nossas debilidades, das nossas fortalezas, das nossas emoções, da gente trabalhar tudo isso. Porque um líder
que conseguiu crescer na empresa, ele não teve um ataque histérico lá e ofendeu todos os empregados. Né? Então, essa pessoa em construção. Né? Quando a Roberta fala um pouco da gente tomar de volta o nosso lugar, e aí eu consigo pegar um pouquinho do aprendizado da constelação sistêmica, do que o Bert Hellinger trouxe para a gente, é o que eu falo nas minhas aulas, e hoje eu fiz um workshop sobre isso, e eu falei para o pessoal que estava na sala, eu falei assim, tá tudo bem para mim, se você acredita na evolução de Darwin, ou se você acredita que você foi criado por Deus, eu só espero que vocês escutem, você pode não estar de acordo com a constelação sistêmica em si, com a aplicação dentro de determinadas áreas, mas escuta o que alguns conceitos que ela traz, né? E principalmente quando a gente fala de ordens da ajuda, que foi o tema abordado hoje no workshop, a gente traz 5 ordens, ou seja, 5 mapinhas que nos orientam como a gente se portar, entender o nosso lugar, né? Então, por exemplo, a gente dar o que a gente tem e esperar do outro o que a gente necessita, né? Da gente se colocar no lugar enquanto adultos, da gente de ajudar o outro com humildade, com compaixão. E existem vários conceitos que ficam um pouquinho às vezes distorcidos, porque a gente não sabe mesmo, e a gente está aqui para aprender. Eu aprendo com você muita coisa, você aprende comigo, eu aprendo com as pessoas que eu compartilho ensinamentos, elas aprendem comigo e a gente vai expandindo, né, enquanto humanos. E saber um pouquinho desses conceitos, da gente saber que se eu saio desse equilíbrio, se às vezes eu ajudo demais ou ajudo de menos, também pode interferir no trabalho, nessas relações. E aí todo aquele sofrimento, porque sofrimento também é outro tema para uma outra live bem importante, porque é muito profundo, a dor existe, né? As dificuldades existem, mas como a gente vai lidar com aquela dificuldade, com aquela dor, é a nossa capacidade de, de resiliente. Não, o quanto eu sou resiliente, o quanto eu vou entender aquela dor para eu ter mais ou menos sofrimento. Então, quanto mais resistência você tiver em entender aquele processo, aquela dor, porque a dor existe, ela é real, mas o sofrimento e o tempo que você vai permanecer naquele sofrimento, aí depende da sua resistência a ele, né? Então, quando a gente tem a consciência de que existem ordens, ou seja, que existem manuais que disciplinam, assim como a ética, formas de como a gente pode melhorar as nossas relações pessoais, e também a gente traz isso do mindfulness, da compaixão, que foi o tema do meu mestrado. Quando a gente entende a compaixão, a gente tem na mão uma ferramenta que pode ajudar na prática como a gente pode se relacionar melhor com os colegas de trabalho, com o chefe, porque às vezes, se a gente está fora do nosso lugar, a gente espera do outro algo que ele não pode entregar para gente. E aí a gente sofre. Você acha que quando você muda de país, né, você muda a sua própria estrutura, até a gente tem uma questão aqui da Mari, mas tipo assim, quando você muda a sua estrutura, você muda de país, você muda de empresa, até você se adaptar novamente, né? Porque às vezes você também vem com o seu pacotinho de experiências, né, e como lidar com isso, segundo isso que você está falando? Eu acredito que essa nossa mudança, e das pessoas também que passam por isso, que conseguem sair bem disso, mostra a inteligência emocional dela, a capacidade e a resiliência que ela tem de superar as dificuldades. Uhum. Porque a resiliência nada mais é a nossa habilidade de saber lidar com demanda e oferta. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem muita demanda e pouca oferta, então a gente não sabe lidar com aquilo. É diferente, é novo,
A gente está se esforçando para entender o mecanismo, para entender a cultura, para entender a estrutura da empresa, para entender o idioma. E aí a gente nos tornamos resilientes com a experiência também. Então, eu acho que soma bastante a experiência de você trabalhar em um país diferente, com certeza. Nos torna mais resilientes. Você acha que, por exemplo, esse ponto de referência da gente sair do nosso lugar e ir para um outro lugar, sistemicamente, isso deixa a gente mais resiliente, mas você acha que isso também, é, sistemicamente, há também uma outra interferência? Você acha que isso também faz com que a gente possa curar coisas? Não sei, tô aqui agora brainstorming, só de curiosidade. Olha, a gente sai bastante do tema. Tá. Mas eu acredito que todo movimento que a gente faz é um movimento de amor. Uhum. Que se esse movimento é um amor que precisa de cura, ele vai ser um movimento para te levar para um lugar para te curar. E Sim, com certeza. isso dentro da visão sistêmica, a gente pode observar muitas vezes que muitos movimentos, principalmente quando sai de um país para o outro, é um movimento de resgate de algo, de algum sistema, de alguém do seu sistema familiar. Legal. A gente abriu um parênteses aqui, né? Agora, questões técnicas de agilidade emocional, inteligência emocional, da nossa né, de ser quão resiliente, da gente entender as emoções, de trazer a presença, de trazer a consciência, que é o que o Mindfulness convida, né, da gente ser presente, de saber trabalhar as emoções, é uma construção. E aí a gente pode trazer mais para esse aspecto mais da neurociência, do Mindfulness, né, da gente, do ser humano em construção aí dessa área. A Mari perguntou assim: você acha que ser resiliente é necessariamente ressignificar ou mais aceitar e seguir? Mari, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas resiliência está bem ligado com aceitação, sim. Se você não aceitar algo, você tem mais dificuldade de ser resiliente. E aí te dói mais. E aí você gera sofrimento. Isso sim. Agora, a primeira parte que eu acho que ela fala resignificar. Bom, acho que ressignificar tá numa outra, tá um pouquinho mais depois disso, né? Da gente reconstruir, da gente entender aquilo e tentar fazer algo novo. Talvez pode ser. Eu agora, assim, na live, eu não consigo refletir um pouco. Pode ser que eu possa refletir sobre essa pergunta, mas a resiliência está bem ligada à aceitação da realidade. Sim. E aí você saber que a minha vida aqui é assim, a sua vida é assim, e o que eu posso fazer de acordo com a minha realidade, o que eu posso fazer para trabalhar nisso. E aí você vai se tornando mais resiliente. E a resiliência nada mais é do que uma habilidade que você vai aprendendo. É uma habilidade, assim como falar um outro idioma, assim como aprender e tal. É uma habilidade. Maria, não sei se eu respondi, mas eu vou pensar um pouquinho depois sobre essa pergunta. A Mari tá na mentoria, então pode passar até quarta que ela vai estar lá. Então, olha, vocês se preparem na mentoria, porque coloquem os cintos, apertem os cintos que a gente vai. A Roberta sabe, né? Quando a gente está assim offline, é choro. É isso aí. Eu queria também te perguntar, falar um pouco sobre essa parte do direito, né? Porque você, além de consteladora e mindfulness e várias mães, né? Tipo esposa, mil apetrechos, você também traz esse direito sistêmico, que é uma coisa nova. Eu também queria que você trouxesse esse conceito até para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre isso. Porque e fazer uma análise sobre o tipo de serviço. Bom, primeiro para a pessoa conhecer, e segundo, como isso pode estar ligado à ética e aos valores.
O direito sistêmico, ele é uma definição feita pelo o juiz Sam Stort, eu até falei sobre ele no meu Stories, então se você quiser pegar o arroba dele e seguir, vocês podem dar uma olhadinha. O direito sistêmico para a Aline, quando eu estou como advogada, para a doutora Aline, eu uso os ensinamentos do sistema, né, da parte sistêmica, para abordar os meus clientes de uma forma mais humana. Isso eu faço. Eu não faço constelação no meu escritório, eu não faço constelação quando eu estou com a personagem advogada. Por quê? Porque ainda é um tema novo. Tem no Conselho Nacional de Justiça orientação de que se pode ser usado dentro das mediações. Estados como São Paulo, Minas Gerais, no Sul, usam bastante dentro das conciliações familiares essa abordagem de mediador, de constelador. Alguns juízes estão abertos, outros não. É ainda um tema em discussão. Mas, como eu falei, assim como a programação neurolinguística, o PNL, a gente entender sobre emoções, a gente ter conhecimento de disciplina positiva, né? Eu, quando estou como instrutora de mindfulness, professora de meditação, poxa, a meditação me ajudou muito a, na troca com o meu cliente, porque durante a conversa eu pratico meditação. Como? Eu fico na frente, sentada no meu cliente, meditando de olho fechado? Não, gente. Meditação, essa conversa pode ser uma meditação. A escuta ativa é uma forma de meditação. Você consegue se conectar melhor com seu cliente se você praticar a escuta ativa. Então, são habilidades que, da Aline, ser humano, a gente vai juntando essas caixinhas e vai melhorando as nossas habilidades como profissional. Eu coloco essas habilidades dentro do direito. Você pode ter esses mesmos ensinamentos, qualquer um aqui pode ter esses mesmos conhecimentos que eu e aplicar dentro do seu trabalho. Então, é só apenas uma abordagem mais humanizada que eu trago, com mais atenção para o meu cliente. Então, eu consigo escutá-los melhor, eu consigo observar quais são as regras que ele está quebrando ali dentro da ordem sistêmica, que eu posso, deixa eu ver. Então, a estratégia, a gente acaba montando dentro da minha biblioteca pessoal uma estratégia mais humanizada. Eu também queria que, porque em uma das nossas conversas você mencionou de muitas vezes os advogados poderem ter uma postura quando tem um caso de levar para o lado pessoal e daí poderem sair do lugar deles. Então, eu queria que você trouxesse isso fazendo um link com a ética. É um E isso pode pouquinho estar disso. aplicado em todos os campos, né? Não só nisso, Todos, mas... todos. Por exemplo, eu escutei certa vez uma companheira advogada falando: eu estou sem dormir por conta desse cliente, ela não está conseguindo seguir minha orientação jurídica, ela não está fazendo o que eu estou pedindo. E daí eu falei para ela: mas o que a cliente está pedindo? Traz essa percepção para você. Você está saindo do seu papel de advogada, tá? Qual é o papel, a função do advogado? A função do advogado no direito brasileiro é comunicar o que o cliente quer. O cliente, qualquer pessoa que não tenha a ordem dos advogados do Brasil, você não pode bater lá na portinha do juiz e falar: olha, eu vim aqui e eu estou com esse problema, resolve. Não, você vai precisar de um advogado que ele vai ser o seu microfone para o juiz. E o advogado vai fazer o contato com a outra parte. Então, em termos gerais, essa é a função do advogado. A função do advogado é orientar o cliente naquilo que ele entende que é o melhor para a estratégia jurídica. Agora, se o cliente quer negociar ou não, é a escolha do cliente. Então, eu vejo que a colega, estava sofrendo demais porque ela não estava escutando o cliente, ela estava saindo do lugar dela, ela queria pegar o lugar do cliente. E daí eu falei assim: quem é você? Você é a mãe, você é advogado da cliente. E aí foi a hora que caiu a ficha dela. Porque o nosso papel é escutar o cliente,
oferecer as soluções jurídicas e o cliente vai decidir. Ah, mas ele não decidiu a melhor estratégia. Então, você tem a liberdade, se você não se sentir de acordo com seus valores, de falar, olha, então eu deixo aqui, até aqui eu segui seu processo, você pode procurar outro advogado. E isso é o que a gente pode fazer. Ou, fala, então tudo bem, essa não é ainda a melhor orientação no caso, mas se o senhor quiser, fazemos como o senhor quer. Então, a gente precisa entender o nosso lugar. Agora, enquanto irmãos, quando a gente está na função de irmão, quando a gente está na função de amigo, quando a gente está na função de filho, pai, qualquer coisa, a gente precisa entender qual é a nossa função ali. Porque se a gente entende qual é o nosso lugar, tudo flui, as relações estão em equilíbrio. Por isso, sempre a gente fala, volta para o seu lugar, que é o ensinamento também da constelação. A compaixão também traz isso. E as mentorandas vão ter essa informação, essa ferramentinha na mentoria da Roberta, que eu trago nas aulas, qual é a ferramenta que vai te ajudar a uma das ferramentas para melhorar suas relações. E alguém falou aqui, começa de dentro. Alguém falou, não sei quem foi, a solução está de dentro do próprio problema, mas também de dentro nosso. Então, a gente entendeu o que acontece aqui, todo esse humano, para a gente conseguir passar para o outro. Perfeito. Uau, que incrível. Sério, eu tinha até pensado em fazer uma pergunta, agora até me fugiu, porque isso Eu, foi tão eu, forte. a Rô, ela conecta com a informação. Tô Tem conectada. eu até peguei aqui de um livro que eu estava sobre mindfulness e líderes, né? Mindfulness na liderança de empresas, e eles falam assim, ó, líderes eficientes têm consciências de suas experiências interiores, mas não se deixam dominar por elas. Sabem como liberar os recursos internos para ser coerente com seus valores. Então, assim, todo esse trabalho que a gente faz, principalmente você, porque a mentoria, né, as mentorias em geral, pelo que eu tenho sentido e tenho visto, ela acaba sendo essa terapia em grupo, né? A gente não aprofunda muito, até porque é o dever, né, a capacidade do psicólogo de fazer esse trabalho, mas a pessoa, pelo menos ali, desperta a consciência de buscar a ajuda que ela vai precisar. Pode ser que durante uma mentoria, uma conversa, uma live, uma aula, a pessoa consiga identificar quem é a pessoa adequada para ela naquele momento que ela está pedindo ajuda, para superar aquele desafio. E muitas vezes precisamos de ajuda de um profissional, de um psiquiatra, ou de um psicólogo, para aprender a superar aquela dor. Exatamente. A Alice botou assim: é o problema que nos força a encontrar uma solução. E quando não estamos abertos a procurar nossas soluções, vamos continuar a transferir os problemas para as outras relações. Né? Exato. E é a falta de consciência da nossa autorresponsabilidade, Uhum. né? Da gente entender que a gente tem um problema e a gente saber, ok, eu tenho esse problema. Qual é o meu papel? Qual é o papel da Roberta quando ela tem um problema na empresa? Ela tem um perfil dentro da empresa, ela tem aptidões dentro da empresa. Ela não vai mexer, por exemplo, com a tesouraria. Ela não sabe, por exemplo, qual está sendo o orçamento da empresa e nem onde ele está sendo gasto. Vai adiantar a Roberta sofrer por isso? Ah, porque a Audi agora gastou não sei quantos milhões, sei lá, em comprar potinhos de água. Sei, Uhum. mas pode ser que tenha gente sofrendo. Uhum. Eu vejo no curso para professores e conversando com esse profissional também. Ah, mas o diretor não mandou o livro, ah, porque não chegou a logística e tal. É difícil um profissional trabalhar sem recursos, gente? Claro que é difícil. Claro que é difícil a gente trabalhar às vezes de casa com criança. Outra vez, a dor existe, as dificuldades existem, mas como a gente vai saber lidar com elas, faz parte de outro aprendizado que está diretamente ligado à nossa agilidade emocional, o Uhum. quanto somos resilientes,
o quanto entendemos o que efetivamente está dentro das nossas atribuições e o que não está dentro da nossa mão. Porque tem muita coisa, olha, trazendo um pouquinho de dados para vocês e falando um pouco de sofrimento, Amamos. existe um dado de 80 a 90% de tudo que nós sofremos, nós mesmos criamos. É muito forte isso. Nós criamos através dos nossos pensamentos. É muito real isso. E a gente tem. Nossa, a nossa mente é uma coisa impressionante. Tipo, é, duas pessoas em mesmas situações, é, totalmente diferentes, totalmente condições iguais, agem de maneira. Até a mesma pessoa, com a mesma situação, mas com uma mentalidade diferente, ela age de uma maneira completamente diferente por haver aquilo que ela está alimentando. Então, às vezes, você passa por situações que você tira de letra, porque você nem enxerga o problema, você só enxerga a solução. E às vezes uma situação que talvez seria muito mais fácil, que você já passou por uma coisa muito mais difícil, só que você tá tão focada, né, naquele problema, entre aspas, você acha que não tem uma solução. Aí vem uma pessoa e te fala uma coisa e você fala assim, nossa, é isso, né? Tipo, você falou, nossa, por que que eu fiquei sofrendo tanto? Mas faz parte também, né? Tipo, do nosso crescimento. Às vezes a gente precisa disso também. Claro. E por isso também que existem os profissionais de saúde mental, por isso que existem as mentorias, esses espaços de troca e aprendizado, porque estamos em construção, gente. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu só gosto de usar, eu não gosto muito na palavra de evolução, mas é uma palavra que a gente usa para descrever nós humanos enquanto espécie, né? Criança em evolução, porque ela está crescendo, a empresa em evolução, porque ela está crescendo, mas nós humanos, eu sempre digo que estamos em expansão. Uhum, E expansão, eu não estou na sua frente nem atrás de você, eu estou no meu caminho. Então, uhum. a gente também entender o nosso lugar e deixar um pouco as comparações, gente. É muito cruel esse mundo que a gente vive de comparação, de competitividade e de tudo. É muito cruel se a gente entra nesse looping. Olha lá, Renatinha. Não, com certeza. Até porque no mundo que a gente está vivendo agora, é muito. Você não vê a pessoa, né? Você só vê aquilo que a pessoa quer que ela veja, né? E daí acaba que gera um sofrimento por você criar uma expectativa para aquela outra pessoa, você criar uma expectativa para a sua vida. E isso tudo é como se ficasse muito, muito pesado. Uma das coisas que eu queria trazer é que muita gente faz um pouco confusão sobre perdoar e aceitação, né? Que, tipo, é, tem um pouco a ver com os seus valores, né? Porque a gente fala assim, ah, eu até vi na série, né? Do Zaman, que às vezes você, não é porque você precisa entender aquela situação ou porque a pessoa fez, porque às vezes você não entende nem porque você fez alguma coisa, como que você pode tentar entender a outra pessoa, tipo assim, o não julgamento, né? Queria que você trouxesse um pouco sobre isso. É, não são termos que a gente consegue unir aqui, o perdão, mas a gente pode falar de aceitação, a gente pode falar do não julgamento. O perdão, tecnicamente, é um excesso de amor, e aí a gente também fecha o parêntese, porque é tema para outra live, a gente pode falar sobre isso. Mas o julgamento também é o legal dessa abordagem sistêmica e até da compaixão, da gente enxergar o outro não só como um indivíduo isolado, não só uma pessoa aqui. Eu não olho a Roberta, eu olho a Roberta, eu olho os pais da Roberta, eu olho os avós da Roberta e sei que a Roberta é construída também através não só das suas vivências pessoais e das suas experiências, mas de um ser com essa construção de todo o seu sistema familiar, né? E tem autores que falam de metassistema, da gente ser ligado a esse tudo e a todos, né? A esse planeta. Então, o julgamento ele traz disso. E tem uma frase do Hellinger que ele traz dentro do livro dele, que ele fala assim: quem, quem quer ajudar,
ajuda com amor, humilde, ou seja, os dois estão aqui em mesma posição, e quem ama não julga. Quem ajuda não julga. Então, cada vez que a gente traz de novo o julgamento, sai do equilíbrio. Porque daí eu vou achar que você está sofrendo, eu vou achar que você está demais, e aí eu que sou super proativa, eu vou falar, nossa, a Roberta está sofrendo, a Roberta está precisando disso, mas eu estou fazendo meu pré-julgamento de acordo com as minhas necessidades, porque eu, no lugar da Roberta, eu faria assim. E aí eu chego para você, sei lá, eu preparo uma cesta de café da manhã, eu levo na sua casa e você nem toma café, sabe? Umas coisas assim. Uhum. E aí eu falo, poxa, eu saí do meu lugar, eu sei que eu fiz esse movimento de amor. Eu sei que eu tentei ser uma boa pessoa, mas dependendo da situação, a gente pode invadir o espaço do Uhum. outro. E isso acontece no trabalho, gente. A todo momento. Isso A gera todo momento. conflitos. A todo momento. Quando a gente fala sobre isso, me vem à cabeça a diferenciação entre função e papel. Então, por exemplo, você tem a sua função dentro da empresa. Então, no meu caso, eu sou engenheira e eu sou paga para fazer os cálculos, definir qual é o processo, calcular a ergonomia, otimizar. Mas eu vejo que o papel, muitas vezes, que eu tenho também com o empoderamento feminino, falando um pouco daquilo que eu represento, sabe? E daí, obviamente, a empresa ela pode usar isso a favor com employer branding, essas coisas, mas é muito tênue essa linha, muitas vezes, de você também estar saindo do seu lugar. Agora, é uma pergunta, assim, do trabalho mesmo. O que que você acha sobre isso? Nossa, Roberta, você faz cada pergunta profunda que eu ia precisar de umas 3 lives para responder tudo isso, se eu conseguisse responder, né? Vamos lá. Atribuições e papel, né? Qual é a nossa função? Uhum, Né? Eu acho que você descreveu perfeitamente a sua função técnica é como engenheira, né? Você tem tais atribuições quando você está como engenheira, mas você tem esse papel, acho que na verdade está mais ligado a qual é a sua missão na empresa. A sua missão que se mistura com a Roberta, uhum, né? Qual a sua missão de vida? De acordo com as suas experiências, o que você chegou até aqui, você tem uma missão. Cada um de nós temos. Pode ser que esses caminhos eles vão se cruzando e é bem provável que aconteça, é natural que aconteça. Nós não estamos no mundo ideal. Quando eu trago nas aulas a chave, uma fórmula para você aplicar no seu dia a dia, eu falo, gente, não se cobrem. Estamos em construção, porque a partir do momento que acabou o período de construção, a gente vira um ponto de luz. A gente, sei lá, o que, que acontece com a gente. Porque uhum, enquanto somos seres humanos, estamos aprendendo. E existem hoje possibilidades de aprendizados, de ampliar a consciência que a gente pode melhorar, que a gente vai expandindo, mas lembrando, sem cobrança. uhum. Sem cobrança. Hoje fazemos o que conseguimos, da melhor forma que conseguimos. Amanhã é uma outra oportunidade. Agora, para finalizar, né? Eu tô aqui consultoria ao vivo, gente. Vocês estão vendo, né? Se tiverem perguntas, pode botar aqui no Isso, chat. A Aline tá isso, respondendo tudo, ponta grossa. isso ela faz 10 vezes pior no café, viu, gente? Nos cafés é mais que isso. Vocês estão vendo que eu tô trazendo esse conteúdo pra mentoria, né? Porque imagina, live assim, imagina em quatro paredes, quer dizer, né? Online ali, no nosso grupo fechado, como vai ser incrível. Queria trazer esse último ponto que você tocou sobre a sanidade mental, quer dizer, a saúde mental, sanidade mental. Tem um pouco a ver, mas tipo, a saúde mental, né? E as empresas, elas estão cada vez mais tentando também trazer esse valor dentro do ambiente de trabalho, onde as pessoas elas se sintam melhores, onde elas tenham até propósito. É,
E daí, ligando isso à ética, né, e aos valores, então, por exemplo, na ética ligando ao ESG, né, que é a KPI das empresas para o meio ambiente, da sustentabilidade, a parte social, né, da diversidade, da inclusão e da governança para que elas tenham compliance, para que elas, sabe? É, qual é a sua visão desse movimento que está tendo agora nas empresas, que é um movimento sistêmico, né? Tipo, um sistema todo das empresas está se modificando, nesses últimos tempos. Eu queria que você, trouxesse a sua opinião sobre isso. É, minha opinião pessoal Uhum, para isso, eu acredito que os seres humanos que estamos melhorando. Ainda que cada vez mais a gente, tem notícia ruim e tal, eu acredito que estamos melhorando, porque desde a expectativa de vida, que a nossa expectativa é muito melhor, né, uhum, muito maior, e isso se reflete também porque a gente tem melhor qualidade de saúde, melhor saneamento básico, porque as pessoas, há pouco tempo atrás, a expectativa de vida era 40, 50 anos. Então, fazendo essa analogia com a saúde, eu acredito que estamos uhum, melhorando. Nas empresas, o que eu fiquei sabendo aqui na Bélgica, que eu gostei bastante, é que aqui existe uma lei, não sei se você sabe, mas existe uma lei que as empresas têm que oferecer para os empregados uma ferramenta para lidar com a saúde mental. Por isso, aqui é muito requisitado o instrutor de mindfulness. É muito uhum, legal, existem vários institutos aqui que trabalham diretamente com as grandes empresas, porque elas são obrigadas por lei para oferecer essa ferramenta para o funcionário. E isso é legal da gente refletir na construção das leis. Eu não entendo do direito aqui na Bélgica, só entendo do direito do Brasil, mas a gente sabe que as leis elas são propostas de acordo com ações repetitivas e necessidades da sociedade. uhum, Então, saber que existe ou uma lei, uma regulamentação, não sei bem o que existe uma regulamentação que força as empresas, ainda que não sejam conscientes, a oferecer isso para o empregado, eu achei muito positivo da onde a gente está. No uhum, Brasil também existem movimentos, né, que trabalham diretamente com as empresas, mas eu não sei qual é a disciplina, se existe norma ou não para isso. Eu uhum, acredito que hoje, com a internet, da gente conseguir bater esse papo aqui e essa nossa ideia, né, a nossa experiência e conhecimento chegar a qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, é uma forma da gente agradecer, de saber que a sociedade, você não vai poder falar para mim que você não tem a possibilidade de crescimento, porque hoje grande parte, principalmente dos brasileiros, a gente não vai aqui entrar no mérito e tal, nem generalizar, mas grande parte da população tem um celular com internet na mão, né? uhum, Então, o que você escolhe para você hoje, né? Você está escolhendo o quê? Você está uhum, você quer expandir ou você quer ficar onde você está? E aí, se você falar, eu não estou crescendo na empresa, mas será que é culpa só da empresa que não te abre a possibilidade de crescer? O que que você está uhum, fazendo para você mesmo crescer? Então, o que eu gosto de fazer comigo mesma, Roberto até sabe, eu sempre trago para mim. Ah, ok, essa empresa ou essa pessoa não me abriu a possibilidade, o que que eu, Aline, deixei de fazer ou o que eu posso fazer para melhorar? E essas reflexões não é para trazer culpa nem julgamento para mim, não. Eu fiz o meu melhor, uhum. entendeu? Mas saber que numa outra oportunidade eu vou fazer melhor do que eu já fiz há um pouco atrás. E é um pouco disso, são essas reflexões. E eu gosto disso, eu gosto de trazer várias teorias, né, várias disciplinas e juntar tudo nesse costurar do que faz sentido para mim. Uau. Vocês estão vendo, né? Como é maravilhoso essa conversa aqui. Então, pra gente ir finalizando, eu não vou fazer mais perguntas, não ficar estressada, calma. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu Pode não tomar souber uma água. responder, Não, eu eu sei, eu tô falo o que eu brincando, é posso. brincadeira, só pra te descontrair. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho que você oferece como
consultoria, enfim, para que as pessoas, elas também, que estão aqui assistindo a gente, se elas quiserem dar um próximo passo com você, conhecer mais sobre você, o que você faz, também queria te dar essa a oportunidade também, porque acho que todas as pessoas que ficaram até o final querem saber o que você faz, até para poder continuar. Então já sigam a Aline, por favor. É muito importante, ela traz um conteúdo muito legal e o chão é seu. Bom, atualmente não estou com mentoria, não dá, não chego. Posso fazer algum tipo de consultoria, principalmente atendimento na área jurídica, né? Que eu tenho escritório 3 vezes na semana. Eu estou lá ativa atendendo os clientes, e dou aulas. Então, faço workshops, então fiquem atentos ao Instagram, porque de tempos em tempos lanço um workshop lá para dar essas aulas mais pontuais. E atualmente, amanhã, se você conhece algum professor de idiomas, amanhã começa um curso de ensino consciente para professor de idiomas. É um curso grátis vinculado à Universidade Federal do Paraná. Então, assim, é uma Uau. oportunidade que não vai abrir outra vez, porque é um trabalho de um mestrado de uma companheira. Então, ela fez esse projeto e eu participo desse projeto como professora. Das 8 aulas, eu dou 3 aulas, mas é um projeto super lindo, direcionado ao ensino consciente. Porque, para mim, o professor é uma dos pilares da nossa sociedade. Ele precisa ser visto. O professor, ele precisa ser visto. Ele precisa ser esse canal de transformação. Mas com toda a sociedade que a gente vive, estão esgotados, tanto emocionalmente quanto para tudo. Então, a gente o projeto é da Mariana Scherer, ela é da Universidade Federal do Paraná, tem a pós-doutora que eu conheci aqui em Bruxelas e por isso recebi esse convite, a Paula. Elas são, gente, eu fico assim nas reuniões, eu falo babando, elas são brilhantes mesmo. E elas me convidaram para dar 3 aulas sobre a parte do mindfulness, dessa atenção plena, dessa consciência em geral. Então, se você conhece, me manda um direct, que ainda dá tempo de começar nessa turma de amanhã. Então, vai ser muito legal. 8 semanas, segunda e quarta à noite. Então, fica aí o convite. Se você conhecer um professor de idiomas, me escreve por direct que eu mando o link para ele entrar no curso amanhã. Eu vejo na importância disso no sentido de muitas das pessoas têm até bloqueio, né, para aprender um novo idioma. E você humanizar isso, né, na pessoa, você trazer ferramentas e estratégias para que a pessoa também possa estar armada, entre aspas, para ela poder fazer com que esse estudo seja mais tranquilo, né? Porque, por exemplo, a gente mora aqui na Bélgica. 3 línguas oficiais, né? Francês, holandês e alemão. Não tem um que saia sã sem ter nascido nesse país, tipo assim, né? E às vezes eu fico me questionando se eu sou engenheira ou professora de línguas. Estou quase aplicando também para essa mentoria aí. É, Tudo der errado, eu vou virar professora de línguas, porque esse país é isso, né? é, Mas só é. trazendo essa reflexão sobre esse país. Mas às vezes eu vejo muitas pessoas que têm essa dificuldade mesmo com a língua, né? Com o aprendizado, porque se cobra muito. E eu acho legal também os professores eles estarem com ferramentas para exatamente poder trazer esse olhar mais humanizado para esse aprendizado. Muito legal esse projeto. É, então sigam a Aline. Se vocês conhecem alguém, falem com ela. Ela responde no direct. Que ainda dá tempo. Exatamente. Uhum. Obrigada, Eu que Aline. Ah, eu agradeço. queria que você deixasse uma mensagem final, porque eu adoro essas coisas de mensagem final aqui para inspirar as pessoas. E depois a gente finaliza. Então, deixa uma mensagem para a galera. O que esperar nessa aula de quarta-feira, mas também algo que você quer deixar de mensagem desse papo que a gente teve. Mensagem para as mentorandas de quarta-feira. Sim. Tragam papel e caneta e o coração. Ela. Apertem os cintos, porque vocês vão decolar. Amém. E em geral, o que eu trago para mim é mais
mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. É um mantra que eu sempre escuto de um professor meu e fez muito sentido para mim, porque às vezes com o dia a dia, às vezes a gente não consegue colocar em prática o mínimo do ensinamento que a gente teve naquele dia. E os ensinamentos, pessoal, pode vir de qualquer fonte. Você pode ser através de uma conversa, através de um livro, através de um filme, de uma série que você viu. Cada dia temos uma oportunidade de aprender algo novo. Então, aproveita aquela oportunidade e pratique. É só isso. Uau, até anotei aqui no meu caderno de insights. Então, mais vale uma gota de prática que um oceano de teoria. E os ensinamentos vêm de qualquer lugar, a gente precisa estar atento, né, a esses sinais. Obrigada por, primeiro, agregar na minha vida, né? Esse é o primeiro obrigada. Segundo, por essa live incrível. E, e terceiro, por você também estar agregando nesse projeto que eu acredito tanto e que veio do fundo do meu coração realmente para modificar. Quando a gente pensa na nossa carreira, né, a gente pensa em CV, em enviar, não sei, tipo aquelas coisas mais tipo práticas, né? Mas uma coisa que eu acredito para a gente escolher aquilo que realmente faz sentido para a gente precisa olhar para dentro, né? Você trazer esse olhar, você entender o que que é sucesso para você, você, obviamente, trazer essas ferramentas, essas chaves, mas você também, o que que é a ética, quais são os seus valores, né? A compaixão, as relações humanas no trabalho, né? Porque não tem como você crescer a sua reputação positiva se você sai do seu lugar sistêmico, por exemplo. Então, você poder ter esse conhecimento e em grupo, né, com pessoas que estão crescendo com você, para mim é muito importante e, e eu fico assim muito feliz que você traga esse seu conhecimento e que você agregue, né, com tudo isso que você tem de melhor. E obrigada, é a minha gratidão pública aqui por você ser essa pessoa tão maravilhosa e que agrega Imagina. não só na minha vida, mas de tantas pessoas, mundo afora, Obrigada. né? Obrigada. Eu agradeço e recebo a sua gratidão. Obrigada. Ah, deve Obrigada. haver uma troca igualitária. Isso, igualitária. A gente vai falar disso, hein? Na mentoria, Alice. E aí fica com esse gostinho de quero mais. Sim. Então tá, boa noite. Bom Obrigada. domingo. Boa E noite. obrigada. Obrigada a todos que assistiram e a gente se vê. Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.